Bem, amigos, abra comigo nesta noite a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 26 e 27. Lucas, capítulo 8, versículo de número 26. E navegavam para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando, isto é, Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E o título desta mensagem nesta noite é a profunda extensão da conversão. Amigos, a conversão, em termo usado na palavra de Deus continuadamente, a conversão é algo maravilhoso. Ser convertido é algo maravilhoso. A conversão é uma coisa real, uma experiência real na vida de uma pessoa, na alma de um ser humano. Ela é maravilhosamente simples e, ao mesmo tempo, é a coisa ou a experiência mais profunda que um ser humano pode experimentar, passar em sua vida. A conversão realiza muitas coisas em uma pessoa. Ela tem uma extensão, uma profundidade muito grande, e ela produz muita coisa. Nós lemos aqui neste texto desta noite o registro de um homem possesso por demônios e também a cura deste homem feita pelo Senhor Jesus Cristo. E o que nós temos aqui diante de nós é a ilustração da obra do Senhor Jesus Cristo na vida de uma pessoa. Há certas características na vida deste homem que representam a vida de todo homem e mulher antes da conversão. Bem, eu entendo, e você também, que nós não estamos aqui nesta noite possuídos de demônios, na verdade. Mas o que acontece com este homem, seu estado antes do Senhor lidar com ele, reflete e representa muito de nossa maneira de viver, de nossa maneira de agir em relação ao nosso Deus, em relação à vida, à alma, ao sentido e o propósito de nossa existência. Conversão é aquilo que o Senhor irá realizar na vida dele, como narrado aqui. E o resultado desta obra é exatamente o que acontece na vida de uma pessoa quando ela é salva, quando ela é transformada, quando o Senhor move em sua vida, interage com essa pessoa e a transporta de um estado de pecador condenado para um estado de salvo, de filho, de filha de Deus. E obviamente, como eu disse, ninguém está possesso por demônios aqui nesta noite, eu espero. Isso não se aplica a nós necessariamente, mas amigos, cada um dos milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo, além de demonstrar o seu amor e compaixão pelas necessidades das pessoas, mostrava também o seu poder divino, que Ele é Deus, que Jesus Cristo não é um mero profeta, um mero líder revolucionário, um reformador social, um anarquista, um hippie que viveu no passado andando para cima e para baixo, mas que Ele é o Filho de Deus, que segundo a promessa de Deus no Antigo Testamento veio ao mundo como Salvador, o Messias, o Deus eterno encarnado, porque Ele fez coisas que ninguém jamais poderia fazer. E aqui está um caso em particular: somente Deus poderia libertar uma pessoa de uma condição tão estabelecida, tão triste, tão penosa quanto a condição deste homem gadareno. O estado dele reflete, espiritualmente falando, representa o nosso estado espiritualmente antes da conversão. E é por isso que este incidente foi registrado aqui nas páginas do Evangelho e preservado pelo Espírito de Deus até chegar a nós. Porque há uma lição em particular, há algo sobre a nossa necessidade e há algo sobre o poder do Senhor Jesus para lidar, para prover para a nossa necessidade espiritual. Este homem estava em uma condição tão penosa, tão triste. No versículo de número 27, nos é dito que ele já há muito tempo estava possesso de demônios, no plural. E ele não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas vivia nos sepulcros, no cemitério de Gadara. Gadara é uma vila na região oriental da Galileia. Você imagina aquele lago da Galileia, o Jordão descendo, desaguando naquele lado. Na região ocidental estava Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades. Na região, na borda oriental, na borda extensa, comprida, montanhosa, estava a cidade de Gadara. Na verdade, Gadara pertencia a um grupo de 10 cidades, por isso que aquela região é chamada de Decápolis. E ali 10, não é? E ali estava Gadara. Não era uma cidade judia, era uma cidade com influências gregas, com influências pagãs, que não conheciam o Deus de Israel, que não conhecia a religião de Israel. E o Senhor se localizava, assim por dizer, na cidade de Cafarnaum,
poucos quilômetros de distância, e para aquelas vilas da Galileia, aquelas vilas em redor, ele se dirigia para pregar o Evangelho do Reino de Deus, para curar pessoas, para manifestar o seu poder e chamar muitas pessoas ao arrependimento e à fé em Deus. E ele encontra este homem sob possessão demoníaca. Bem, deixe-me fazer um parêntese aqui, porque isso é muito importante. Em nossos dias, meus queridos amigos e amigas, possessões demoníacas não acontecem exatamente como acontecia nos tempos do Novo Testamento. Não se engane, não estou dizendo que elas não acontecem, elas acontecem. E há pessoas que estão realmente possuídas por espíritos malignos. Não é o meu tema nesta reunião, nesta noite, mas deixe-me dizer a você que um dos benefícios para a humanidade da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo foi que o diabo e seus demônios, seus anjos caídos, não têm mais a liberdade de possuir pessoas contra a vontade delas, como acontecia no passado. E se nós encontrarmos hoje pessoas que respondem a essas características de uma pessoa possessa, biblicamente descrita aqui, em estado de possessão, são pessoas que em algum momento, gradativamente, de alguma forma, voluntariamente se abriram em buscar, em se aproximar do maligno, em sua ignorância talvez, e assim foram tomadas por ele, aproveitadas por ele. Mas em nossos dias, um dos benefícios, nós aprendemos isso na palavra de Deus, que quando Cristo subiu levando cativo o cativeiro, Satanás e seus demônios não poderiam mais possuir pessoas, como acontecia no passado, contra a vontade delas. Assim, de maneira que se uma pessoa se encontra em um estado como esse, é porque ela se entregou a um estilo de vida idólatra, violento, vil, imoral por muito, muito tempo, ou se abriu ao ocultismo, a estes pontos de entradas com misticismo, com esoterismo, criados por Satanás para trazer pessoas a estar com ele. Mas isso é um ponto de grande, de imensa importância. E o que nós temos aqui diante de nós nesta narrativa é uma verdadeira possessão demoníaca. Não é um problema psicológico, nós não temos um caso psiquiátrico de uma pessoa fora de si, um problema fisiológico. Não, realmente um homem que estava possesso por forças muito maiores do que a dele. E este homem está sob uma possessão, não em estado de enfermidade, como eu disse, psicológica, é uma real possessão, e não é um demônio só, mas vários, na verdade, como Lucas, o evangelismo, nos diz. E assim, queridos, ele estava fora de si. Ele estava dominado por forças muito, muito maiores do que a sua razão, do que a força da sua vontade. Ele era conduzido e impelido de um lado por outro. E que estado triste, já há muito tempo, nos diz Lucas no versículo 27, ele se encontrava dominado por estas forças já há muito tempo. Sujo, nu, ferido, longe de casa, ninguém conseguia prendê-lo, ele quebrava prisões, quebrava grilhões, vivia em um cemitério, um lugar triste como aquele, era muito forte, poderoso em força, na verdade, podia quebrar correntes e prisões e ninguém conseguia domá-lo, ajudá-lo, não vivia em sua casa, provavelmente seus familiares tinham expelido da sua convivência, e quem pode entender essas coisas não é conseguir viver com a pessoa em um estado daquele, o seu refúgio era em lugares como aquele, um cemitério, alimentando-se não sei de que, vivendo daquela maneira, dominado, possuído, um estado realmente penoso e triste. E essas coisas, elas falam muito a respeito da nossa vida sem Deus. Ele estava dominado por uma força muito, muito maior do que a força da vontade e da razão. Ele era levado por moções, assim por dizer, contrárias à sua própria mente, contrárias à sua própria vontade. Meus queridos, o estado deste homem, é isso que o Espírito de Deus está fazendo aqui ao registrar com detalhes essa narrativa. O estado dele representa o estado em que você e eu nos encontramos antes de Deus lidar com cada um de nós. No que se refere a Deus, nosso Criador, o Senhor do Universo, que trouxe à existência tudo que há, o mundo que Ele criou, e nós vivemos, o ar dele que nós respiramos, no que se refere a Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, nós somos pessoas rebeldes, vivendo no mundo de Deus, e aquele homem dominado por aquelas forças tão terríveis dentro dele, representa estas forças que nos conduzem para mais e mais longe de Deus. Nós somos guiados por tantas inclinações, por apetites vis, não é? Por vontades, e esse nosso orgulho que nos afasta de Deus, que nos impele para virar as costas para Deus, e esse cinismo, esta ironia, quando nós ouvimos a palavra de Deus, para desprezá-la, para virar as costas para o Senhor, e o nosso temperamento tão terrível às vezes, tão explosivo, e essas coisas ditam muitas vezes a nossa maneira de viver, as nossas escolhas,
a carreira que nós escolhemos, o lugar que nós vivemos, a roupa que nós vestimos, essas tendências que guiam o curso de nossa vida e que parece que nos faz virar as costas para Deus, para a palavra de Deus, de buscar a Deus e nos afastar mais e mais de Deus. O nosso temperamento, que nos faz agir de tantas maneiras terríveis que nós lamentamos depois, parece que nos controla às vezes, e essas coisas só nos levam para mais distante do Senhor. Essas forças, assim por dizer, não é? Inclinações do nosso temperamento, do nosso caráter, a nossa maneira de sentir e pensar é controlado por elas, e nós conseguimos às vezes por um tempo controlar essas emoções de um coração rebelde, mas na maioria das vezes nós não conseguimos, e é um temperamento explosivo, ou uma atitude de autocomiseração, e um ego tão horrível, tão terrível, que destrói tantas coisas, tantos relacionamentos. E esse homem, em estado lamentável, sério, representa o nosso estado espiritual antes da conversão. Nós estamos falando nesta noite sobre conversão. Embora nós não estejamos possuídos por um agente externo a nós, um demônio, algo que seja, quando você olha para este homem, ele parece bastante imoral, não é? Na sua maneira de viver naquele sepulcro, e nós somos assim também, às vezes dominados por os instintos mais baixos, animalescos, sensuais. E o nosso comportamento, e quanto mais você observa estas coisas, parece ser ditado pela sensualidade, pela imoralidade, a maneira como nós nos comportamos, às vezes com indecência, e às vezes nós somos controlados por isso no relacionamento com pessoas, na nossa atitude, e às vezes parece que nada mais importa a não ser que o nosso desejo biológico, carnal, seja saciado. Tudo mais pode cair aos pedaços, ser destruído, conquanto que nós satisfaçamos o nosso desejo no momento, a nossa concupiscência. Ele vivia fora da cidade, sem um lar, longe de familiares, longe de companhias, e espiritualmente falando nós somos semelhantes a este mundo, porque nós não temos uma cidadania no céu se nós não conhecemos a Deus, nem um lar celestial, nem garantia de vida eterna, nem um relacionamento com o nosso Criador. Nós não oramos ao Senhor, nós não temos resposta às nossas orações, nós não interagimos com Ele. Nós temos aquilo que há de mais precioso na alma humana, que é o Espírito. O Espírito é uma faculdade da alma humana. Na alma você tem a mente, essa capacidade de entender e raciocinar. Você tem as emoções, as afeições, que respondem ao que a mente entende. Você tem a memória e você tem a vontade, que entende o que a mente compreende e age em relação a desejar e buscar. Mas ali está o Espírito. E o Espírito é esta faculdade criada por Deus, que nos permite entrar em um relacionamento com Ele, adorá-lo e orar a Ele e buscá-lo. Mas nós estamos mortos em nosso Espírito, porque nós não buscamos a Deus, nem o adoramos, e nós vivemos na superfície deste mundo como meros seres biológicos, animais, como este homem, controlado por apetites físicos, carnais, desejos que guiavam a sua vida. E nós somos guiados assim tantas vezes. Nós não temos um lar, nem a ajuda de Deus, nem o seu perdão, nem o céu, nem uma nova vida, nem a condução de Deus, porque nós nos afastamos do Senhor. Eu quero a minha vida, eu quero viver a minha vida. Eu não quero um Deus, não preciso de um Deus interferindo em minha vida. Bem, eu sei que eu tenho um instinto para adorar, mas eu vou adorar homens, pessoas, artistas, filósofos, ideias. Eu sei que há uma alma dentro de mim, mas no lugar de buscar um Deus pessoal, que me conhece, que condena o meu pecado, que eu devo buscar perdão e ter um relacionamento com Ele, eu prefiro a ideia de um Deus abstrato, teórico, uma imagem, uma força longe, que não sabe quem eu sou, que não me conhece, que não lida comigo, que não me diz que eu devo parar em meu pecado e me voltar a Ele, que eu devo a Ele. Eu prefiro um Deus assim abstrato, distante. Assim somos nós. Nós nos afastamos de Deus, nós viramos as costas para Deus, embora haja dentro de nós todas as provas e evidências que fomos criados por Ele, criaturas feitas para adorá-lo, com uma alma para buscá-lo, um espírito para conhecê-lo. Nós nos afastamos, levados por essas forças do pecado, da vontade e tantas coisas. E assim nós nos assemelhamos muito ao estado deste homem aqui. Ele disse, você observa nessas palavras do versículo de número 28, e quando viu a Jesus, que coisa interessante, prostrou-se diante de Jesus, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. Que palavras! Eu não quero ter nada a ver contigo. É algo estranho, não é? É algo muito estranho, extraordinário que está acontecendo aqui na verdade. É dramático essa narrativa. O Salvador vem àquele homem.
Ele cruza aquele lago, ele sobe em direção a Gadara, e de alguma maneira, aquele homem possuído por esses demônios sai do cemitério, ainda não, corre em direção ao Senhor Jesus Cristo. Parece que ele sabia instintivamente quem era Jesus, não é verdade? Parece que ele podia sentir que ali vinha Deus em direção a ele. Aqueles demônios de alguma maneira sabiam que aquele era Jesus, porque imediatamente ele vem em direção ao Senhor Jesus Cristo e diz: que temos nós, que tenho eu contigo. Está no singular, é o homem que está falando, movido por esses demônios. Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele sabia muito mais do que líderes em Israel. Peço-te que não me atormente. É dramático, é extraordinário. Ele sai do cemitério, ele corre em direção ao Senhor Jesus. Ele sabia de alguma maneira quem era Jesus. Você percebe? Parece que há uma comoção dentro dele, impelindo aquele homem em direção a Jesus. Parece que o seu corpo pede por ajuda, ele corre em direção a Jesus, nu, ferido, sujo, em estado deplorável. Parte da sua mente deseja ajuda e libertação, mas parte da sua mente diz: vai embora, que tenho eu contigo. Que divisão de mente, não é? Sentimentos, um grande, um profundo desejo de ajuda e ao mesmo tempo um desejo de repelir a presença do Senhor ali. A voz que sai da sua boca, o desejo do seu corpo é salvação, libertação, e a voz que sai da sua boca é: para longe de mim, não se aproxime de mim, empurrando para longe o Salvador. E assim acontece com cada um de nós muitas vezes. Nós sentimos, nós pensamos: se eu simplesmente pudesse entrar em um relacionamento com o Criador do Universo e conhecê-lo, e saber quem Ele é, e andar com Ele, e saber o que irá acontecer com a minha alma ao final da minha jornada, e ter a ajuda de Deus, e ter o perdão de Deus, e ter o peso dessa culpa removida da minha consciência de tantas coisas que eu fiz contra Ele, e ter esse vazio na minha alma preenchido, uma nova vida, e ser guiado por Deus. Mas uma outra parte de mim diz: fique longe de mim, Deus. Não põe um dedo em mim, eu não quero saber, eu não estou interessado. Não quero saber de Bíblia, de igreja, de conversão. Eu não quero ter nada a ver com o Evangelho. E com esse povo crente, eu não quero ser bitolado, eu não quero isso. Eu quero um relacionamento com Deus. Eu preciso de perdão, eu entendo o vazio desta vida, eu não quero a Deus. Eu não quero estar com Ele. Eu não quero ser guiado por Ele. Eu não quero deixar os meus pecados. Eu não quero deixar o ego, o autocontrole da minha vida. Não me atormente, me deixe só. Ele resiste a receber o auxílio que ele tanto deseja. Mas há uma mudança que ocorre dramática no versículo de número 29, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e um pouco mais aqui da narrativa, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E Jesus cura ele. E Jesus expulsa os demônios que estão dentro daquele homem. No versículo número 35 nós lemos: e saíram a ver o que tinha acontecido, e viram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem haviam saído. Veja que um contraste: vestido e em seu juízo, e assentado aos pés de Jesus, e temeram. Eles temeram. Eles viram coisas grandiosas, e eles temeram, e pediram que Jesus fosse embora, porque eles também estavam fugindo de Deus. Mas veja o estado deste homem, de repente tão transformado. O que acontece com ele foi algo que ninguém poderia dizer, nem fazer, nem gerar. Foi algo interno, foi algo dentro daquele homem. Aqueles demônios não poderiam sair daquela pessoa. Não havia cura, não havia maneira, não havia xamã, curandeiro que pudesse libertar aquele homem. Palavras de declarações: sai dele, está amarrado, o tipo de coisa não funcionaria. Ele riria disso. Assim como o diabo ri de pessoas que põem uma caveira na porta do curral, imagina que espantando ele quando eles estão dentro do bolso de Satanás. Será que nós somos nécios a respeito dessas coisas? Nada poderia libertar este homem. Somente uma obra interna, profunda, dentro da sua alma, uma obra de libertação. E isso somente o Senhor Jesus Cristo poderia realizar. Exatamente isso, o que Ele fez. Algo foi feito quase contra a vontade daquele homem. Algo radical, algo completo, uma transformação tão absoluta, sem parcialidade, inteira, completa. Ele não poderia ser meio curado, ele precisava ser curado por inteiro, ele precisou ser curado imediatamente, de uma vez por toda, e foi exatamente isso que aconteceu. E, meus amigos,
É isso que acontece na conversão. Você percebe o que o Senhor está dizendo aqui nesse texto. Embora haja um período de preparação, de busca, de arrependimento, de ouvir e compreender em sua mente o que é o Evangelho, o que o Salvador fez, como eu posso buscá-lo. Essa é uma atividade da mente racional, em compreender um texto racional, em buscar um Deus vivo, embora haja um período de preparação. A conversão, quando ela acontece de uma vez, de repente. É como um bebê, não é, que se forma. Ele vai sendo gerado, sendo formado, mas de repente ele nasce. Ele não passa toda a vida, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos ali no ventre. Bom, 9 meses se passam, mas de repente este bebê vem à vida. A conversão é assim. Deus não deixaria uma pessoa meio salva. Ele não deixaria aquele homem meio possesso. Vou tirar 7 demônios, 3 ficam. Não, foi uma cura completa, foi uma transformação inteira. Foi uma mudança tão radical. Deus não deixa uma pessoa meio viva, meia morta. Ele traz a vida e a existência. Ele transformou este homem. E a maneira como ele transformou este homem, bem, descreve a conversão para nós nesta noite. Descreve uma mudança radical, descreve uma mudança completa e profunda. E quando nós somos convertidos, há uma imensa, uma tremenda mudança dentro de nós. Bem, o que esse milagre nos ensina? Ele nos ensina algo profundo sobre a conversão. Deixe-me dizer o que não é a conversão, para que o que é a conversão se torne ainda mais claro. Conversão, meus queridos amigos, não é uma obra resultante do nosso esforço. Conversão não é o resultado de nosso esforço pessoal, capacidade. Não é o meu merecimento que me aproxima de Deus. Não são minhas boas obras, bons sentimentos, tudo aquilo que eu faço de bom como bom cidadão que me garante um lugar no céu. Se nós imaginamos que podemos ser salvos, que merecemos a salvação, que é só uma questão de tentar me melhorar um pouco, que Deus vai me aceitar quando eu chegar na presença dEle. Então nós estamos muito, muito longe de Deus em nossa compreensão da verdade. Você pode fazer muitas coisas boas nesta vida, e eu acredito que você tenha feito muitas coisas boas, e há pessoas realmente que fazem coisas que são dignas de aplauso, mas mesmo assim nós estamos longe de Deus, porque nós somos pecadores diante de Deus. E o pecado não é simplesmente um ato que é realizado, mas o pecado é algo que está dentro de nós. O pecado são palavras ditas, o pecado são pensamentos, são atos feitos, mas o pecado também é um estado. Nós somos pecadores. E é por isso que, por melhor que nós façamos, por toda boa religião e por todo esforço, nós não podemos nos perdoar, nos sarar, nos libertar, nos transformar, nos salvar. Essa é uma obra de Deus, e isso é ilustrado no estado deste homem e o que Deus faz dele. Jesus salvou aquele homem sem méritos algum nele. Que mérito havia naquele homem? Que condição? Nem mesmo buscava o Senhor, foi o Senhor que veio a ele, em direção a ele. Bem, eu não sei a origem deste homem, não nos é dito se era judeu, se era gadarenos. Gadarenos eram meio gregos, meio assírios, provavelmente um judeu. E se ele foi um judeu, como todo judeu, ele cresceu indo às sinagogas, e ele aprendeu a lei de Deus. Talvez ele tenha adorado a Deus, recitado os salmos na presença do Senhor, cumprido as cerimônias religiosas em Jerusalém, mas nada disso o ajudou, porque logo ele estava numa condição como aquela. Você pode frequentar esta igreja ou qualquer outra por toda a tua vida e ainda assim não estar salvo. Se você não tiver o toque de Deus dentro de tua alma, te levando a um arrependimento de pecados diante dele, e ele lidar contigo, qualquer medida de religião, seminário, batismo, atos exteriores da religião, não lhe recomendarão a Deus, porque conversão é uma obra interna dentro de uma pessoa. Conversão não é frequência à igreja, não é associar-se com outros cristãos, não é... Bem, é um privilégio muito grande de frequentar uma boa igreja, mas isso não é conversão. Você precisa vir ao Senhor Jesus Cristo mais do que vir ao cristianismo. Conversão é vir a uma pessoa e não a uma igreja.
Conversão não é vir a um sistema religioso e tentar entrar pelos meandros e os mecanismos religiosos dessa religião. É vir a uma pessoa, é uma obra, é algo que acontece, é algo dramático, é algo profundo, é uma experiência espiritual, é o passar de um estado para um outro estado diante de Deus. E isso é descrito aqui, aproximar-se de Deus por meio de Jesus. É confessar a Ele os teus pecados, reconhecendo-se um pecador diante de Deus. E talvez essa seja a parte mais difícil para a maioria de nós, não todos nós aqui. Porque reconhecer que eu sou um pecador, e que eu estou perdido e condenado, e Deus deve me punir justamente pelos meus pecados, não é algo fácil de se aceitar, não é verdade? Naturalmente nós não cremos nisso. A maioria das pessoas dizem o seguinte: mas eu não sou perfeito, como é que você espera a perfeição? Mas esse não é o caso. A Bíblia não diz que porque nós somos imperfeitos, então nós pecamos. É o contrário, meus queridos amigos. É porque nós somos homens e mulheres pecadores que nós falamos coisas imperfeitas, agimos imperfeitamente, pensamos imperfeitamente em relação à lei de Deus. Nós quebramos, transgredimos a lei de Deus. É um estado. E é por isso que conversão é uma obra interna, uma obra dentro de nós. E isso é representado em várias partes da Bíblia. Deixa-me abrir rapidamente em Marcos. No capítulo 7, no versículo de número 20, Jesus dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Dali saem os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução de toda a ordem, isto é, a inveja, a blasfêmia contra Deus, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Magnífico, não é? O pecado é algo que está dentro de nós. Deixa-me explicar algo tão profundo, mas tão simples, que às vezes impede muitas e muitas pessoas virem a Deus. Constantemente eu tenho recebido e-mails e pessoas têm batido na porta para conversar com uma dificuldade. Pastor, eu busco a Deus e me afasto de Deus. Eu busco a Deus e me afasto de Deus, porque eu não entendo porque há tanto mal, pastor, neste mundo. Porque a guerra na Síria, no Egito, no Iraque, no Irã, no norte da Coreia agindo daquela maneira, Terceira Guerra Mundial, tanta miséria, tanta tragédia. Se há um Deus maravilhoso e um Deus bom, por que ele não acaba com o mal, pastor, e limpa esse mal, e acaba com isso, e age, interage, desce neste mundo, e julga o Partido Vermelho, e todo esse pessoal? Por que ele não faz algo, se ele é real? Por que ele não acaba com o mal? Meus queridos amigos, quando nós começamos a abrir a palavra de Deus, em vez de dizer a Deus o que ele deve fazer, ouvir o que ele fez, nós entendemos coisas profundas. O mal não é uma energia que paira em algum lugar e sai criando problemas por aí. Você não pode dizer há mais mal aqui nesta sala do que há na outra sala. Não há um equipamento que meça a maldade. O mal são atitudes, nós acabamos de ler aqui. O mal é resultado de nossas ações. Deus, que é bom e maravilhoso, Ele nos dá leis perfeitas, maravilhosas, para manter a sociedade unida, famílias unidas, amigos unidos, para um mundo perfeito. Ele diz: não matarás, não roubarás, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe, e tantas outras coisas. E o que nós fazemos? Nós matamos, roubamos, adulteramos, e nós criamos o mal, a tragédia, a tristeza, a miséria, o aborto e tudo mais. Então quem é que cria o mal? Somos nós. E se Deus devesse acabar com todo o mal, Ele teria que acabar com todo aquele que pratica a maldade, porque do coração humano, diz o Senhor, procede todas estas coisas. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Se Deus devesse acabar com o mal neste exato momento, nós não estaríamos aqui mais. Nós teríamos sido lançados dentro do inferno pela justiça de Deus. Mas o que Deus está fazendo é: pare, se arrependa, creia no meu Filho, Salvador, que eu enviei a este mundo, porque haverá um momento de julgar. Tudo que está errado com a gente vem de nós mesmos, do profundo de nosso ser, onde está o nosso pecado e a nossa rebelião contra o nosso Deus. Nós somos pessoas corrompidas por dentro, é o que nós lemos aqui em Marcos. Nós não podemos entrar lá dentro de nós e remendar. Conversão não é unir-se a uma igreja, um batismo, boas obras, participar da ceia do Senhor, tentar ser o melhor religioso. Nós não podemos mudar lá dentro onde o problema está. É por isso que a conversão é algo profundo.
algo extensivo, uma obra profunda. Nós não podemos remendar a nós mesmos. É como um transplante de coração. Ali está uma pessoa com um problema sério, uma doença de Chagas avançada, o que quer que seja, um problema cardíaco, que aquele coração já não serve mais. Ele precisa de um novo coração, um transplante de coração deve ser feito. Ele não faz isso em si mesmo, ele não deita lá na cama, pega uma faca afiada e começa a operar, tirar o coração e emendar a artéria e coisa do tipo. É impossível, é impossível. Isso precisa ser feito nele. Essa cirurgia precisa ser feita nela. Você não pode colocar um pano quente no peito e tentar imaginar, bom, vai melhorar, vou sentir algum calor aqui, alguma coisa vai acontecer, meu coração vai voltar a funcionar. Você vai contar toda a razão médica. Assim, conversão é algo que é feito por você, dentro de você, e você mesmo não consegue, não pode fazer isso. Nós não conseguimos, meus amigos, remendar as nossas vidas a tal ponto de agradar a Deus. Essa é a extensão da conversão. Isso é feito lá dentro. É feito pelo Senhor quando nós nos aproximamos dele com um coração doente, uma mente pervertida, uma morte eterna, para receber perdão, vida, um novo coração, ser transformado por ele. Nós estamos muito longe de Deus, mais do que nós imaginamos normalmente, e muito presos aos nossos pecados, mais do que nós reconhecemos normalmente. Simplesmente, nós não conseguimos acessar o nosso ser interior e mudar, e reprogramar, e transformar lá dentro para ser uma nova criatura. E outra coisa que nós aprendemos na cura deste homem, além de ter aprendido que a conversão é uma obra de Deus, foi o Senhor que veio a ele, que conversão é uma obra espiritual. Aquele homem sai de um estado quase que animalesco para um estado de homem, sentado, vestido, usando a linguagem, não mais berrando, conversando, de volta aos seus sentidos, de volta à razão, conversando com o Senhor. E a conversão faz isso, ela nos coloca de volta em contato com o nosso Criador, e a faculdade do nosso espírito é reavivada. E no lugar de vivermos aqui como meros animais em busca de prazer físico, alimento para o estômago e conforto físico, como buscam os animais, nós passamos a interagir com o nosso Criador e adorá-lo e a conhecer. Uma dimensão real e espiritual se abre diante de nós, porque agora nós somos feitos filhos e filhas de Deus. A conversão é uma mudança tão tremenda, tão radical, tão grande. A conversão faz isso, nos coloca em contato com Deus. Nós não tínhamos isso antes. Antes da conversão, nós não andávamos com Deus, nós não orávamos para Deus. Nós tínhamos intelectualmente uma ideia sobre Deus, mas nós não tínhamos um relacionamento com eles. Com ele. A conversão é radical também. Nós vemos isso no caso deste homem. Este homem foi curado de uma vez por toda, foi de repente, foi completa. Ele não mudou um pouco, ele mudou por inteiro. Ele está agora, nós lemos neste versículo de número 35, que quando aqueles homens vieram da cidade de Gádara e acharam então um homem de quem haviam saído os demônios, que estava nu, ferido, louco, correndo pelos sepulcros, agora vestido, em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, temeram. Que mudança, que transformação. Quando o Senhor opera na vida de uma pessoa, Ele muda esta vida. A conversão não é meramente entender melhor teologia. A pessoa terá os seus gostos mudados, aperfeiçoados, refinados, suas buscas, suas motivações, uma nova alegria entra dentro de sua alma. Um novo prazer. Paulo diz sobre a conversão, de maneira ilustrativa, que na conversão é como se as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo, uma nova vida, uma vida para cima. A pessoa sem Deus, embora creia nele intelectualmente, está sempre progredindo para frente, mas nunca para o alto, nunca vivendo com ele, nunca buscando, nunca se aproximando dele. A conversão muda, a conversão dá vida em minha alma, derrama vida para dentro de mim, uma nova alegria, uma paz tão grande que eu não poderia descrever aqui nesta noite. E tentar descrever algo que você experimenta para alguém que talvez não experimentou é algo muito difícil. É como tentar explicar para um peixe na água como é viver no ar aberto. Você precisa vir através dela. É uma experiência real, não é mera ascensão intelectual, conhecimento teológico, fazer parte de uma igreja. É uma obra do alto dentro de você. E você sabe, e você está consciente de que Ele fez isso, e você entende que Ele mudou a tua vida, e mudou de uma maneira tão profunda e radical. E na conversão, meus amigos, eu devo correr para a conclusão agora.
aquela força da nossa resistência natural de virar as costas para Deus e de rebelião contra a vontade, a lei perfeita de Deus é quebrada. Ele vence a nossa resistência. Porque, na verdade, toda pessoa naturalmente resiste a Deus. Resiste ao Evangelho. Aquele homem era dominado por forças contrárias à sua necessidade. Mas Deus, Ele inclina a vontade, Ele muda, Ele quebra a resistência. Há uma doutrina maravilhosa que nós cremos e ensinamos nesta igreja, chamada a doutrina do chamado de Deus irresistível. Muitas pessoas que detestam ouvir sobre esta doutrina, que diz que Deus, Ele age irresistivelmente numa pessoa para chamá-la e salvá-la. Mas as pessoas dizem, não, há pessoas que conseguem resistir a Deus, e viram as costas para Deus e resistem, embora Ele esteja chamando. É claro que conseguem, e todos nós resistimos. É por isso que é necessária uma doutrina chamada chamado irresistível, que vai além da nossa resistência. De outra maneira, nós jamais nos aproximaríamos do Senhor. Mas deixe-me explicar algo muito importante. Deus, quando Ele opera, Ele não nos amarra braço, pé e cabeça e nos leva aí arrastado contra a nossa vontade. Não, de maneira nenhuma. Ele é tão maravilhoso. Ele abre os nossos olhos. E quando nós vemos o nosso estado espiritual, nós desejamos conhecê-lo e buscá-lo. Há a história de uma brincadeira de alguns jovens, muito conhecida aqui no Brasil, chamada cabra cega. Já ouviu falar? Põe-se uma venda nos olhos da pessoa. Ali tem um local onde você tem que colocar com agulha ali um rabo de uma cabra, um jumento, uma orelha, alguma coisa. E você tem pessoas do teu lado, pessoas contra você. As pessoas do teu lado vão dizer, vai nessa direção. As pessoas do teu lado vão dizer, vai na outra direção. Mas você não sabe quem está do teu lado. Você precisa adivinhar e ganhar tempo. E conta-se a história de alguns rapazes que estavam brincando esta brincadeira na Inglaterra. Naquele morro ali que divide a Inglaterra, o Canal da Mancha, do outro lado da França, muito alto, naquela montanha branca, brincando, muito gramado ali. Um grupo de jovens, tanto inconsequentes, na verdade, que lugar para brincar. E de repente, aquele rapaz com a venda nos olhos, ouvindo as vozes várias dos seus amigos, seus inimigos, mas ele não sabe o que é, dizendo, vá naquela direção. E ele começou a correr na direção oposta, em direção ao precipício. E quanto mais os amigos diziam, os companheiros, não vá, pare, ele imaginava que eles estavam blefando. Então essa é a direção correta, onde eu vou encontrar essa árvore e colocar nesse lugar. E ele começou a correr em direção àquele precipício, e os amigos começaram a se desesperar e a gritar, não vá nessa direção, não vá ao precipício, você está chegando lá. Até que um amigo, correndo atrás dele com toda a velocidade, poucos metros antes de cair naquele precipício, consegue estender o dedo, segurar a venda e de alguma maneira soltá-la, e de repente ele para. Mas por que ele para? Porque os seus olhos foram abertos e ele vê o que está diante de si. E assim que Deus opera, Ele não vai contra a nossa vontade, Ele opera em nossa vontade, Ele abre os teus olhos para ver a tua necessidade espiritual. E quando você vê o abismo que está diante de você, quando a luz deste mundo se apagar e você subir à presença do teu Deus, condenado pelos teus pecados, e Ele te leva a perceber isso, você naturalmente olha para Cristo, e busca, e conhece, e se entrega a Ele. É Ele quem opera dentro de nós. Será que alguém iria ao Senhor? Nós corremos a passos largos para a condenação. É um chamado tão grande, Ele vence a nossa resistência, Ele toca em nossos corações, Ele nos faz ver o nosso pecado para nós irmos diante dEle em arrependimento e confessar ao Senhor. E Ele vence toda a resistência. Meu querido amigo, a conversão é algo que acontece por inteiro. Aquele homem, quando foi curado, ele foi curado de uma vez por todas e por inteiro. É como vestir a roupa, uma roupa. Tem uma parábola que fala sobre a nova roupa, não é? Você nunca vê ninguém vestir a manga de uma camisa num dia, e no dia seguinte a outra manga, e depois com um botão, depois de 3 semanas você termina de vestir. Não, você veste de uma vez. E assim a conversão. Quando você é salvo por inteiro, por completo, é uma vida nova que te é dada. E todos os teus pecados são perdoados, pecados do passado, pecados do presente, toda a tua transgressão, toda a tua iniquidade. O Espírito vem a você e habitar em você por inteiro, porque Ele não é dado por medidas, e na conversão Ele vem habitar em teu coração por inteiro, selando esta conversão, e você está salvo naquele momento em que você se arrepende, crê, e você está salvo de uma vez por toda. Você precisa buscar essa experiência chamada de conversão.
uma nova vida, um mudar tão radical, tão grande. A conversão, ela deve ser de Deus, porque ela é extensiva, ela é profunda, e somente Deus pode remover a mancha, a culpa do pecado. Eu disse que o pecado, segundo a palavra de Deus, é o que nós fazemos, contrário à vontade de Deus, o que nós falamos, os nossos atos e os nossos pensamentos. Isso é o pecado. Mas você sabe o que é culpa? Sabe qual é a diferença entre pecado e culpa? Pecado são esses atos, são esses pensamentos, são essas palavras, são essas ações. E a culpa é a mancha que fica do pecado. A culpa é o mau cheiro que permanece subindo as narinas de Deus. A culpa é o registro do pecado que permanece contra nós para o dia de julgamento. O pecado são os atos, são as palavras, são os pensamentos. A culpa é a minha mancha resultante do meu pecado. Ela não foi apagada. É o mau cheiro, é o boletim de ocorrência, assim por dizer, registrado, que será trazido contra mim um dia, pela minha consciência, assim por dizer, na presença do Criador dos céus e da terra, para me julgar quando eu estiver ali diante dele. E é somente um que pode remover a mancha, o registro da culpa do pecado e apagá-lo. E você sabe muito bem quem ele é. E se você não sabe, você precisa dessa informação nesta noite. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Perdão. Jesus Cristo veio a este mundo segundo promessas de Deus registradas em seu livro Antigo Testamento. Ele estava como que avisando à humanidade que um Salvador viria. Ele tomou um corpo, sendo ele Deus, um corpo humano, uma natureza humana. Ele entrou no tempo e no espaço, ele nasceu aqui como um bebê, ele cresceu, ele pregou, ele ensinou, ele realizou seus milagres. E então, em seu corpo, ali naquela cruz, não foi um acidente, não foi contra a sua vontade, foi voluntariamente. Ele nasceu para morrer, ele veio para morrer como um sacrifício no lugar de pecadores. E ali naquela cruz, em seu corpo, em sua alma, ele toma, assim por dizer, toda a mancha, toda a imundície, todo o registro de meu pecado e de todos aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, para perdoar. E morrendo daquela maneira, pagando no lugar de pecadores, ele tem o direito de rasgar todas as páginas de culpa contra mim, de lavar a minha mancha do pecado e de me trazer a um relacionamento com o meu Deus. E a Ele, nós nos dirigimos em oração, com a nossa culpa em nossas mãos e com um desejo de ser perdoado, orando ao Senhor em arrependimento e fé. E ali a conversão acontece. E ali uma nova vida nasce. Conversão é algo maravilhoso, irá te mudar por inteiro. Veja o que aconteceu com este homem. Que mudança, que transformação no caráter, na mente, na postura. Você deve buscar esta obra de Deus e não tentar criá-la em tua vida como resultado de um bom comportamento, mas pedir a Ele. Você vem a Ele do jeito, no estado em que você encontra, porque é Ele quem perdoa, transforma, purifica, e você se entrega por inteiro. Veja esse versículo de número 37, nós concluímos aqui. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Algo tão radical, eles não podiam explicar. Algo tremendo. Assim a conversão. A conversão é tão fácil para nós. Tão fácil. Mas foi tão difícil para o Senhor Jesus Cristo. Ele fez tudo o que Deus, a lei, requer. E você simplesmente vem a Ele. Como um doente vem ao médico, como um culpado vem ao advogado, como um necessitado pede, como um sedento roga por água. Tudo o que você faz é reconhecer a tua necessidade e estado e dirigir a Ele um clamor da tua alma, profundo, real, com fé, confessando a Ele, pedindo a Ele por vida e por salvação. Você vem a Ele e Ele faz tudo em você. Ele faz tudo em você, se você simplesmente vier a Ele.